Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Tosi, seja muito bem-vindo à Última Análise, o seu programa de debates que se propõe a ir além da superfície e da crítica fácil que busca trazer a reflexão e a racionalidade para o centro da conversa. Hoje comigo aqui no estúdio eu tenho Francisco Escorcim e a presença de um convidado especial também, o jornalista Omar Godoy, da editoria de Ideias da Gazeta do Povo. Boa noite, Francisco, tudo bom? Escorcim. Escorcim ou Francisco ou Chico? Escolhe lá. Como você preferir. Escorcim por enquanto. Omar, tudo certo contigo? Tudo bom, boa noite, Tosi. Bem-vindo. Todo mundo aqui do programa, um monte de gente que eu acompanho e curto faz tempo. É bom estar aqui. E no telão, Leandro Narlock. Boa noite, Leandro, como é que você tá? Tudo certo? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá. O André Marcília vai participar, mas ele vai pegar o ônibus já com a condução andando. Daqui a pouco ele chega, está uns minutinhos atrasado. Teremos logo mais também com a gente o André Marcília. Bom, se segurem aí nas cadeiras porque a gente começa com um aviso. Talvez mais do que isso. Talvez uma ameaça. Meta comigo. Não fale sobre mim. Não faça piada. Entendeu? Porque senão eu vou quebrar tua cara. E agora, gente? Pensar que esse artista, o Nazi, é o mesmo que canta aquela música Vejo Flores em Você. É verdade, ele canta também uma outra canção que diz: não quero mais ver essa gente feia, não quero mais ver os ignorantes, eu quero ver gente de minha terra, eu quero ver gente do meu sangue. Uma canção chamada Pobre Paulista. Bom, uma das premissas do Última Análise é ser um programa corajoso, então, sob o risco de levar umas bofetadas, quem sabe, mas por amor à liberdade de expressão, nós vamos adiante sim. Sinto muito, Nazi, vamos tocar o programa. E olha, o cantor Nazi, vocalista desta banda, Ira, que os tiozões aqui, esses tiozões fica por conta do Paulo Pozo 9, viu, que sugeriu chamar vocês de tiozões, mas que, enfim, vocês certamente conhecem, o Nazi é o exemplo mais recente de um fenômeno da cultura brasileira, o afastamento do artista do público por motivos ideológicos. Durante um show em Minas Gerais, ele reverberou o grito "sem anistia", foi vaiado e se indispôs com a plateia. Pediu para que os bolsonaristas fossem embora e que não aparecessem mais em shows da banda. Pois bem, depois disso, o público conservador entendeu o recado e a banda teve vários shows cancelados por desistência de quem já tinha comprado o ingresso. Deixando de lado as preferências ideológicas e musicais, o episódio tem vários aspectos interessantes que vamos abordar no Última Análise de hoje. Desde o seu início, o rock esteve ligado ao discurso de contestação, de rebeldia das novas gerações. Mas o que dizer dos artistas que se indispõem com o público, que ameaçam quebrar a cara de quem discorda deles, que dispensam fãs por questões políticas? O que leva uma pessoa a achar que, por possuir talento para fazer belas músicas, poemas ou pinturas, tem o direito de cobrar dos fãs posições políticas iguais à desta pessoa? Começo com o nosso convidado, Omar Godoy. Omar, por que... Já peguei a bomba no começo. No começo. Dá para o artista cobrar do fã uma posição política igual a dele e ficar bravo por isso quando não ocorre? Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, primeiro que eu queria dizer é que eu acho que o rock é feito do confronto, é feito do escândalo. Então, assim, a briga, a confusão, o conflito faz parte do rock. Rock, todo mundo na mesma vibração, curtindo junto, é uma coisa meio hippie. Então, assim, agora, quem é menos culpado é o público. Eu tenho visto, até para participar aqui do programa, eu vi várias análises aí da imprensa dita progressista, né? E todos, é impressionante, todos cobram, eles assim, tiram o público para ignorante e cobram conhecimento do público. Não, se você vai ao show, você tem que saber que essa banda sempre falou sobre tal assunto. E às vezes o cara foi lá, é a balada da cidade dele, é a festa do final de semana, ele nem conhece a banda direito. Ou se conhece, ouviu na juventude, agora está pensando diferente. Então, assim, do mesmo jeito que o artista, eu acho que ele tem o direito, né, a liberdade de expressão, de falar o que ele quer em cima do palco, ele também tem que ouvir, né? O público também tem o direito de se expressar. Nesse caso, Escorcim, a banda do Nazi estava fazendo um show em Minas Gerais, e numa cidade que também caberia talvez ao artista saber, tinha votado maciçamente na direita ou no Bolsonaro nas últimas eleições. E aí, com a provocação de sem anistia, ele acho que sabia,
no vespeiro que estava cutucando, né? Ah, não sei se sabia, Tosi. A pergunta original, o que leva o artista, para mim é burrice. A resposta é essa. Porque o artista alienar parte do seu público por uma questão política que não tem nada a ver com a arte em si, porque como o Omar estava falando, o jornalista, né, você tem que saber que esta banda defende tais pautas. Bom, se a banda se reduz a isso, se a sua música se reduz a isso, então é ginco político que a gente tem de escutar, né? Não é uma música, porque ou a música transcende isso, não é exatamente uma arte. Então é burrice do artista, e aqui é o artista de direita ou o artista de esquerda, tá? De alienar uma parte, de confrontar uma parte do seu público, que vai, obviamente, tem todo o direito também de se afastar, mas como disse o Omar, é da essência do rock and roll ser contestador. Nesse caso, sim, nada contra o nazi ser contestador, e sem anistia, com o que ele quiser, sem o que ele quiser, sem problema nenhum. Mas ele vai ter que pagar a conta, né? No sentido de que não pode achar ruim que o público ache ruim, né? E tem uma outra coisa que eu acho que é dos nossos tempos, que antigamente não tinha. Até me permitam partilhar o pessoal. Algumas semanas atrás eu fiz uma viagem para Brasília, que era um trabalho que envolvia a questão até desse pessoal do rock dos anos 80. E fizemos lá um passeio na cidade e no final eu fiz um bate-papo com o Felipe Seabra, que é o vocalista, o guitarrista, o líder da banda Plebe Rude, que é lá de Brasília, e é uma banda contestadora. Essa sim, se você escuta as músicas da Plebe Rude, claramente ela tem um viés de esquerda mais antiga, mas de esquerda. E no bate-papo que eu estava conversando com ele, como todo artista de esquerda, acha que todo mundo meio que pensa igual. Mas ele falou uma coisa muito verdadeira, que ele tinha colocado inclusive na autobiografia que ele lançou recentemente, que é assim, aquilo que eu quero dizer eu digo na minha música. Eu não preciso fazer discurso. A minha mensagem eu passo com a minha música. Se o cara está lá para escutar aquela música, a mensagem está indo para ele, ainda que ele discorde, não me interessa. Mas está ali. E aí ele até falou assim, aí até fez uma crítica, vários dos artistas, que não fazem a mensagem com a música, mas querem surfar num determinado momento político, fazendo discurso, seja no show, seja fora, seja nas suas redes sociais. Sim, rede social, manifestação do artista, fale o que bem quiser. Mas na hora que está no show, né, as pessoas estão lá para escutar aquela música. E eu acho que isso meio que resolve para mim a questão. Quer dizer, para mim não importa se o artista é de esquerda, se é de direita, se a mensagem está na música ou não está na música. Mas eu não estou afim de escutar discursinho, né, comício em cima do palco. Então, o artista é livre, o nazi é livre para fazer as contestações que quiser, mas o público é livre também para não aceitar aquilo, simplesmente ir embora e não comprar mais ingresso. Narlock, é um anticlima, eu imagino, né, num show. De repente o artista começa a xingar o público vai ao artista. Qualquer coisa que concorra para isso, apesar de o rock, né, ter essa característica de confronto e tal, mas geralmente é confronto com ideias ou com pessoas que não estão ali usufruir daquele mesmo momento, né? O artista tem esse direito, enfim, faz sentido ficar brigando com os seus fãs, exigindo deles posicionamento ideológico, político semelhante ao dele? Não, direito ele tem, né? Se ele quer ser intolerante, quer ser chato, pode fazer o que ele quiser, né? Que dá para ele fazer isso, dá. Mas como meus colegas falaram aí, paga o preço então, né? Meu filho está até chorando aqui, ó, vocês talvez ouçam ele aí, de medo do nazi, aí, de tudo que o nazi falou aí dessa abertura que vocês colocaram. Porque... e é engraçado, né? O que é fascismo, né? Uma vez eu estava até num bloco de carnaval aqui em São Paulo, falando aí de novo de bloco, e alguém reconheceu um amigo nosso assim, falou: ei, vocês não podem estar no bloco, vocês são de direita. E daí alguém do nosso grupo falou: tá, peraí, quem que é fascista? Vocês são fascistas, né? Falei, mas quem é fascista? Quem está querendo expulsar a diferença? Ou quem está apreciando a diferença? Então, ele, pelo jeito, ele não aprecia a diferença e tudo bem, ele não é obrigado a isso, né? Ele tem os valores dele, tá ótimo, mas muita gente problematizou esse caso. Eu não achei nada errado. Olha, o cara pode fazer o que ele quiser, o público pode reagir como quiser, e um mundo liberal, um mundo democrático, ele é essa verborragia mesmo, né? A diversidade, né? Muita gente defende a diversidade, né? Ela pressupõe, ela resulta nesse choque de culturas diferentes, né? Porque as pessoas vão ter valores diferentes. Uma não pode impor à lei os seus valores sobre as outras, mas elas vão, de algum modo, elas vão se chocar. Então é isso mesmo, isso é resultado aí de uma cultura diversa, né, que o pessoal tanto defende, e a gente, claro que ele podia ser mais gente boa, né, um pouco mais desapegado de suas opiniões, tentar ver que a vida não é tão simples assim,
e tudo isso. Fico pensando, talvez a melhor saída para ele naquele momento seria, dentro dessa ideia de tolerância, falar assim, ó, peraí, tem gente vaiando então e tem gente que está apoiando. Quem quer vaiar, vai agora. Quem quer apoiar, apoia. Ó, acho que os apoiadores estão vencendo esse negócio. E aí, com bom humor, continua o show e segue a vida, né? O problema foi que ele convidou o pessoal para não vir mais, né? Não quer mais saber deles. Ele mandou embora do show mandou embora do show. E aí a pergunta é a seguinte, né? Não deveria justamente a classe artística que trabalha com essa sensibilidade, né, da arte, da poesia, da música, ter um pouco mais de sensibilidade também nessas horas, né? O Omar já falou que o rock é do choque, mas também o rock pode ser sensível, o músico, o artista precisa ter essa sensibilidade no trato com os fãs, né? Não é todo artista que pode ficar desprezando fãs sem pagar um preço meio caro. Eu acho que no caso do Nazi, ele inclusive em outras entrevistas que ele deu recentemente, ele, por exemplo, é um cara saudoso das gravadoras. Sim. Ele acha assim que era uma época que quem dominava a música eram 5, 6 pessoas que sabiam, que achavam que era bom. Era ruim, mas era melhor. E ele diz, não, eles nos davam contratos e a gente podia gravar o disco com um adiantamento. Mentira, o adiantamento, a banda já se endividava, ela ganhava. Então, assim, ele é de uma outra era e que uma era que o artista era muito afastado do público, existia uma distância muito grande. Hoje, com internet, rede social, o artista e o público estão ali. Tem até um problema que se diz hoje em dia que o artista é até refém do público, tem até um lado negativo disso. Mas então, ele é de uma época que ele ainda não entendeu isso, que a distância entre o público e o artista está cada vez menor. Então, assim, isso que você falou de burrice, eu concordo plenamente com você. Inclusive porque eu lendo ali, vendo pessoas que tuitaram, que estavam nesse evento, e dizem que ele entrou num bonde de uma turminha que estava falando sem anistia, então não foi nem ele que puxou. Ele viu ele puxou o bonde do sem anistia de bobo. Ele foi, né, entrou empolgado ali, e daí por essa vaidade de artista antigo, que, como você falou, Tosi, não tem bom humor, tá num pedestal, ele não teve o jogo de cintura e ele acabou entrando na pilha. E daí, porque ele poderia ter dito sem anistia, poderia até ter ficado bravo ali, mas o problema foi dizer para as pessoas não virem, né? Eu acho que esse foi o erro maior. Ele, assim, primeiro que um artista, ninguém botou uma arma na cabeça dele para ele ser artista, ele é artista porque ele quer, né? E ele está ali vendendo, tem um ingresso, tem uma relação ali até de consumo. Então você vai dizer para o seu público não vir, né? Então, assim, ele patinou legal. Agora, bem ou mal, hoje em dia não tem publicidade negativa. Então, assim, provavelmente, diz que no Rio Grande do Sul, onde é Porto Alegre, né, ele está com um show quase lotado, porque tem um público lá, militante, de esquerda, o Sul tem essa tradição aí. Então, assim, hoje em dia não tem publicidade negativa e no final vai ser até bom para ele. Eu acho que nunca falaram tanto do Ira, que é uma banda importante do rock nacional, mas ali de um segundo escalão, né, quase terceiro. Vai ser bom para ela e para o Traje a Rigor, porque como tudo adversarial, né? Então o Traje a Rigor ficou como sendo a banda da direita, por causa do Roger, que também se manifesta bastante, pelo que me parece não em shows, né? E o Ira. E para os dois acaba crescendo a streaming e mesmo os shows cancelados, né? O Ira teve vários shows cancelados de algumas produtoras, mas teve outras que fizeram o contrário, usaram isso como propaganda para chamar para os seus shows. Foi o caso de Porto Alegre. E uma coisa, essa questão da sensibilidade, essa romantização do artista, do ser do artista também é um problema, porque mais sensível, ele é vaidoso. Então ele é mais sensível a si mesmo do que aos outros, né? Essa atenção para os outros nem sempre acontece do artista. E essa vaidade do artista, ela é muito a vaidade da sua liberdade, artística mesmo, né? Da sua liberdade interior de expressar as suas impressões, de expressar a sua arte. Então todo artista é muito cioso da sua liberdade. Só que nem sempre a inteligência acompanha a vaidade e às vezes se confunde muito a esfera onde ele tem que manter essa liberdade para ele poder atuar. E nos tempos que nós vivemos hoje, onde todo mundo tem que participar, todo mundo é gado de alguma estrebaria, todo mundo está sendo colocado nisso, é algo muito desafiador para o artista conseguir escapar dessas coisas ou até transcender tudo isso. Então, às vezes, e muitos não têm jogo de cintura, eu me lembrei de outro caso que foi do Nando Reis. O Nando Reis também começaram a gritar alguma coisa na plateia, ele gritou junto, o restante veio vaiando muito mais forte e ele foi no microfone e falou assim, vocês estão muito equivocados. E foi tocar a música dele, menos mal que não afrontou ninguém.
Mas é muito a dimensão da vaidade do artista, vem dessa defesa dessa liberdade, que eu acho que muitos acabam confundindo, né, essa liberdade artística com as suas convicções pessoais. Que eu acho que é o caso do Nazi. Então, para ele, fazer o sem anistia, mandar embora, é uma defesa da sua liberdade artística. Quando, no fundo, ele está defendendo a sua convicção política e servindo de idiota útil justamente para algum lado político do esquema que está hoje em dia. E tem o fator da admiração, né? A pessoa, quando é muito admirada, ou vem os outros como fãs, ela pode ficar um pouco, digamos, chateada, frustrada quando os fãs contestam, né? Vaidade ferida, não é, Narlock? Pois é. E além disso, a gente tem que sempre lembrar assim, por que a gente dá tanta importância para a opinião política de artista, né? Ator, por exemplo, toda hora está lá, não, porque ator tal declarou voto, né? Nos últimos dias de horário político, né, que é o momento da motivação, né, fazer as pessoas saírem de casa para ir votar, sempre tem lá o coral dos artistas, né, Gilberto Gil e tal, mas e dos atores, das atrizes, mas o que um ator faz diferente de um instalador de ar-condicionado? Ele pega um papel, lê um papel, decora o papel, fala na frente da TV. Por que eu ligo tanto para a opinião do ator e da atriz e não do instalador de ar-condicionado ou do carpinteiro? Travou um pouquinho o Narlock? Dos artistas. Desculpa, Narlock, repete, eu não quero perder a tua fala, que travou os últimos 10 segundos. Não, é só isso, que a gente tem que pensar um pouco por que a gente acha tão importante a opinião de ator e de atriz, né? Bom, deixando um pouco o caso específico do Nazi de lado e pensando em outros artistas de esquerda e de direita que têm um discurso político forte, vocês conseguem separar o artista da obra? Eu tenho que deixar de gostar das músicas de um determinado cantor porque ele faz campanha para fulano, para Beltrano, aí também vale para escritores, para outros artistas envolvidos por vezes em polêmicas ou que tem um ativismo ideológico que com o tempo não envelhece bem, né? Sim. A gente sabe de escritores que são criticados hoje. Pois não, vai lá, Narlock. Sabe, eu fiquei pensando muito sobre essa pergunta hoje o dia todo, né, que estava aqui no nosso roteiro, que o Pozonoff mandou. E é engraçado, né? Eu lembro que no show do Caetano, da Maria Bethânia, aqui perto da minha casa, aqui no Parque Antártica, muito amigo meu que votou no Bolsonaro, que depois votou no Pablo Marçal e tal, muita gente foi no show. Eu fiquei surpreso, assim, com a tolerância, assim, né? A pessoa... e daí eu pensei, será que eu iria? No meu caso, não, porque talvez eu não goste tanto, não gosto tanto da Maria Bethânia, principalmente não gosto, mas em algum outro sim. E trazendo para o meu lado, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques, é um escritor que eu adoro. E ele defende, lá ele é meio comunista e tal, mas defende isso com alguma elegância. Nesse caso dá para relevar, né? Eu não acho ele um chato, né? O problema é quando a gente acha aquele cara chato mesmo, como aconteceu nesse caso do Nazi. Então acho que a medida é assim, o quanto o cara defende com radicalismo extremo, assim, né? essa coisa, esse asco que dá desse radicalismo, e quanto a gente gosta dele, né? Às vezes não vale a pena. E aí, Omar? Eu pessoalmente não... Eu separo bem, assim, perfeitamente. Até porque se eu for me incomodar com o artista que eu gosto, que lacra, vai sobrar pouca gente. Né? A maioria dos artistas estão nesse outro campo. Então eu confesso que eu não sei se eu estou errado ou estou certo, mas eu não estou nem aí. E no caso da música, em especial, as outras artes, não que a música não seja intelectualizada, né? Mas a música, ela tem um arrepiômetro, como se diz, né? É uma coisa que você está ouvindo... Não vou chegar tanto. Não, no sentido que às vezes você está num shopping e toca uma música que te toca, que te emociona. Uma música... Em outras artes tem uma coisa mais intelectualizada. A música te pega mais por motivos... Ela pega os sentidos, né? Isso, te emociona. Então, sei lá, você está num shopping e toca um pagode lá e você curtiu aquele pagode, né? Então, no caso da música, então, aí que eu não separo mesmo. Mas eu não tenho esse problema. Eu para mim... Não sofre com isso. Como eu falei, até porque se eu começar a separar, eu vou escutar 3, 4 bandas. E eu queria colocar pro Scorsin essa provocação, que a gente tem os gênios da música, os gênios da pintura,
né, de diversas áreas da atuação humana, mas não quer dizer porque o camarada é gênio naquilo, ele vai ser também um gênio no seu caráter, nos seus princípios, né? Ele pode ser um mau caráter e apesar de ser brilhante na área em que ele atua, né? Sim. É porque a arte em si, né, até o próprio nome já diz, né, você faz uma obra, né? A partir do momento que a obra está pronta, ela se dissocia. Você pode ter, quem fez sempre vai ser aquela pessoa, mas a obra tem vida própria. Então, idealmente falando, a separação entre artista e obra não deveria ser tão difícil, porque de certa maneira, assim, meio que tanto faz como tanto fez quem foi o autor. Aliás, durante séculos na história, várias obras a gente não sabe quem é de fato o autor. Homero, por exemplo, que seria o pai da literatura ocidental, ninguém sabe se existiu. Porque a questão de ter uma autoria, de ser de alguém, a posse, a propriedade daquilo e tudo mais, é algo que vem com o tempo, mas não desnatura a essência, a natureza do que seja arte. Então, idealmente, ela é separada. Agora, tem tempos, né? E aí eu concordo com o Narlock. Você vai ter artistas que, assim, eles se tornam tão chatos, eles se tornam tão proselitistas, que você já não consegue mais consumir aquilo ali de tão chato que o cara ficou. Por exemplo, Roger Waters, para mim, é um desses casos. Eu gosto do Pink Floyd, né? Mas assim, não tenho saco, porque o cara passa tão do ponto em tudo. Quer dizer, eu escuto o Pink Floyd sem problema, as músicas antigas sem problema nenhum, nada, mas nada do que ele faz novo me interessa, por ele ter se tornado tão chato assim. Estou certo ou errado, tanto faz, azar do sujeito. E tem uma outra coisa que também eu acho interessante de colocar, que não é só uma questão política. Por exemplo, o escândalo que saiu do Michael Jackson, né, essa suposta pedofilia dele. Como é que faz? De repente revelou-se que ele supostamente seria pedófilo. Quer dizer que não presta nada das músicas? Você gostava até há um minuto atrás, agora que você soube que ele é pedófilo, não, eu não gosto mais. Não posso mais me permitir gostar. Não faz também. Ou do Woody Allen, né? Do Woody Allen, que depois foi inocentado, inclusive. E o próprio Michael Jackson, a polêmica se ele realmente tinha culpa, como atribuíram culpa para ele, né? Exato. Então, posso acrescentar uma outra coisa? Claro. Que daí também tem essa coisa dos tempos antigos. E não estou nem falando de Michael Jackson, de Woody Allen, que são coisas que já tem aí 20 anos, que já se discute isso. Mas também é recente o fato da gente saber tudo que o artista pensa, tudo que o artista come, onde o artista vai, né? Porque não tem mais tanta intermediação da imprensa. E o artista é seu próprio assessor, ele se posta, ele passa o dia inteiro. Então, assim, antigamente o artista tinha uma carreira, vivia, morria, e a gente não sabia o que ele pensava, de quem que ele gostava, né? E às vezes até surgiam coisas pós-morte, né? Daí, o cara na vida ele era assim, ele não tratava bem alguém da família dele e tal. Então isso é um fenômeno muito recente também, que a gente tem que saber tudo que o cara pensa, o cara faz, né? Quando a gente fala da relação entre política e cultura, guerra cultural, essas coisas todas, a gente tende a analisar a postura do artista, mas se a gente inverter isso e perguntar para vocês qual a parcela de responsabilidade do público, o público está mais intransigente também, arredio, menos disposto a se expor a ideias contrárias, essa tolerância tem que vir também do público, porque senão daqui a pouco vai ser assim, né? Você vai ter que ter carteirinha de progressista ou de conservador, de direita ou de esquerda, para entrar num determinado show, né? Porque não vão deixar o camarada que discorda de alguma linha político-partidária participar e curtir o que está acontecendo lá, Narlock. Pois é. E tem... me falaram que o show do Gilberto Gil, aqui em São Paulo, dias atrás, foi meio assim também, viu? Você tinha quase pediram a carteirinha ali para você entrar. Tem um eterno debate sobre isso, né, de qual lado é o mais intolerante. Por muito tempo, as pesquisas mostravam que era a direita, né? A direita era sempre mais intolerante. Mas isso mudou aí dos últimos 10 anos para cá, ou pelo menos não é que tenha mudado, mas mais e mais estudos e pesquisa de opinião e pesquisa científica mostraram que não, que a esquerda está mais intolerante, né? Deixa eu só mostrar alguns dados aqui para vocês. Um dado dos Estados Unidos, 62% dos americanos liberais, né, que eles chamam de esquerda, evitam dar sua opinião política para não terem problemas na escola. Já nos casos dos conservadores, é 77%. Então, eles sentem mais medo de expressar suas opiniões políticas que a turma de esquerda. Na Inglaterra, uma pesquisa da Ipsos de 2023, 35% dos apoiadores do Labour dizem que, olha, não teriam amigos conservadores, que votam no Partido Conservador. Já os conservadores, só 7%
diz que não teria amigos que votam no Labour. Os eleitores do Labour, 74% deles dizem, de esquerda, né, dizem que a direita é egoísta. 74%. E só 30% dos conservadores dizem que a esquerda é egoísta. Para hipócritas e alguns outros adjetivos, a mesma coisa. Agora aqui, ó, de 2016 a 2021, a esquerda americana foi mostrando cada vez mais com preconceito, né, em relação à direita. Então, isso é uma coisa que a gente vê na rua, né? A gente vê, parece que, como antes a esquerda ela dominava, ela tinha um poder imenso, hoje ela está furiosa porque está perdendo espaço e está cada vez mais careta, né? Mais carola, querendo vigiar a ideologia dos outros. Mas eu diria que é um resultado de extremismo, aí, de intolerância, né? De um simplismo político dos dois lados, né? Tanto de direita quanto de esquerda tem esse comportamento. O que o Leonardo está falando, no final das contas, é a esquerda que se tornou reacionária, no final das contas, né? A esquerda. Percepção também de que a esquerda é o sistema hoje, sim, né? Então, assim, a direita é quase contracultural hoje em dia, né? As pessoas costumam achar que contracultura é anos 60. Não, contracultura é um troço que sempre existiu, né? Você vê, dizem que o mito de Prometeu inaugurou a contracultura, né? Então, assim, você tem movimentos contraculturais ao longo da história e hoje em dia, pela primeira vez, talvez a gente tenha uma contracultura de direita, e você vê, o próprio caso do show do Ira é isso. Quem antigamente vaiava alguém no palco era o pessoal que estava protestando contra o reacionarismo e tal. Contra as mudanças. Contra as mudanças. Hoje, então a esquerda, né, a direita, né, teoricamente de direita, vaiaram o nazi, o Ira. Então, assim, dentro dessa percepção de que hoje em dia dá para dizer talvez que exista uma contracultura de direita, né? Eu acho que sim. Eu acho que a atitude punk, a atitude rock hoje em dia, ela está muito mais para a direita do que para a esquerda, justamente porque... O sarcasmo, a liberdade de poder dizer o que quer. O humor, né? Você vê o senso de humor, piadas e tudo mais, a esquerda não tem. Ela está engessada. Eu concordo demais com essa teoria, assim. Até o Josias Teófilo, né, o cineasta, esse dia eu estava conversando com ele tem toda uma teoria de que a direita hoje ela é a esquerda dos anos 90, assim. Aquele subversivo, né, a turma do fundão. Esses dias o meu filho até estava contando, assim, que a professora dele, nos anos atrás, estava falando alguma coisa sobre preconceito e xenofobia na Europa, nos Estados Unidos e tal. Daí alguém do fundão gritou: "Vai, mito!" E a sala toda caiu na gargalhada, entendeu? Contra a professora. Então é bem isso, o cara rebelde, né? Hoje, que na minha época o cara rebelde era de esquerda, a gente era de esquerda, o pessoal do fundão e tal. Tanto que as mulheres, isso é bem engraçado, né? Tem até aquela velha questão de por que, uma questão nova, na verdade, mas está muito aí, muita gente perguntando de por que as mulheres estão tão à esquerda hoje em dia. E se você pega no século XX, as mulheres elas eram à direita, né? Na Alemanha elas garantiram a eleição de muitos candidatos à direita, do Partido Conservador Cristão, mesmo do Democrata Cristão, mesmo na Inglaterra, tem pesquisas mostrando, olha, se não tivesse voto feminino, mais candidatos, mais primeiros ministros de esquerda no século XX seriam eleitos. E isso mudou. Uma impressão que eu tenho, e entre tantos motivos para explicar isso, é que o voto feminino ele é sempre mais ligado ao sistema. O subversivo ele é mais masculino. Então, nos anos 90, até os anos 90, o subversivo era de esquerda, era masculino, as mulheres eram mais à direita, e hoje mudou, né? O sistema é de esquerda e o subversivo aí é o rebelde de direita e tal. Interessante essa tese do Narlock aí. O Narlock ontem também apresentou a tese, e eu achei bastante interessante também, de que a violência no Brasil é tradicionalmente, não é nem uma tese mais, uma comprovação, né? A violência no país é praticada por jovens homens, e depois que o camarada casa dá uma aplacada, uma sossegada. Mas a música popular sempre buscou expressar os anseios do homem comum, o povo, muitas vezes comprando briga com a elite chamada de conservadora e reacionária, ou, para usar uma velha gíria,
careta. Aí eu pergunto, o rock, a MPB, o que aconteceu? Eles perderam essa capacidade de dialogar com diferentes públicos e se tornaram excessivamente ideologizados, né? Porque não existe mais letra de música que converse muito com o homem comum, né? Hoje as letras de música, não sei, vocês acompanham mais de perto, talvez o Omar também, elas são... Bom, o funk, por exemplo, é outro capítulo à parte, né, Omar? Se for comparar as letras de músicas hoje com as dos anos 50, anos 70, 80... eu acho que hoje o sertanejo seria o estilo que mais representa o homem comum brasileiro. Ele fala de WhatsApp, ele fala de festa, de bebida, de traição. O que as pessoas do Brasil normal, né? Tipo, não, Brasil... Não, Brasil normal. Vamos falar assim, Brasil normal. Quem não está pensando, fica, né, cacarejando, discutindo o sexo dos anjos. O Brasil normal, ele está ouvindo música sertaneja, essas músicas populares, né? Os pagode, o próprio funk, né? O funk tem, realmente, o funk é um outro capítulo. Eu não considero o funk contracultural, mas ele é muito subversivo em vários aspectos, né? O sertanejo já não acho subversivo, mas é uma música da pessoa comum, né? E o country americano também é muito assim. Fala do que vai fazer no final de semana, da saudade do cara, da irmã, vai passar o final de semana onde, vai fazer uma festa, é a vida das pessoas comuns, né? Então acho que essa coisa não ideologizada sempre foi mais da cultura popular, romântica, né? E no caso de uma arte, de uma música popular mais elaborada brasileira, a gente tem aí, eu vejo uma crise, assim, um esvaziamento total, porque foi uma geração, principalmente dos últimos anos, que apostou muito num grupo aí político, em pautas, e que de repente esse grupo não entregou as pautas que eles queriam, né? Então por isso que também você não tem hoje grandes artistas desse segmento, assim, né? Você até tem artistas do popular, como sei lá, a Anitta, por exemplo, são associadas à esquerda, mas ela não tem um discurso intelectual. Eu tenho até uma teoria da conspiração que a Anitta, no fundo, é de direita, que ela lá atrás ela tinha apoiado o Bolsonaro e mudou de opinião porque o público e outros artistas pressionaram, né? Mas então, assim, o que aconteceu? Os artistas, eles foram lá, indígenas, meio ambiente, direito das mulheres. E, por exemplo, no momento presente, olha o que aconteceu. Um governo que não está fazendo nada pelos indígenas, pelo contrário, os indígenas estão rompidos praticamente com o governo, desmatamento não se fala, quem cai fora já de cara de qualquer reforma são as mulheres. Então, assim, daí voltamos para o IRA, sem anistia, né? Então, assim, o que sobrou? Gritar sem anistia, porque todas as pautas que os artistas defenderam e acreditaram tanto que esse grupo que está aí iria entregar para eles, não entregou nada. Pelo contrário, e agora não estamos nem conseguindo comprar as coisas direito, ou seja, até problemas antigos voltaram. Você precisa um governo conservador, então, de novo, para eles poderem ficarem inflamados. Talvez tem um inimigo, né? O inimigo. Eles estão assim, é uma turma que está no palanque ainda, né? Eles estão ainda vivendo 2022, já passaram 2 anos, eles ainda estão vivendo nessa época. O inimigo em comum deles, né? A gente está vendo que daqui a pouco vai vir um outro nome, né? E daí eles vão ter que. E se esse outro nome não for tão não for tão capaz de ser demonizável, né? Vamos usar uma palavra nova. Se for um nome que não é demonizável como eles queriam, porque hoje está fácil, né? O inimigo dele está muito fácil, o alvo é muito fácil. Agora, se for um próximo grupo liberal, libertário, né? Omar, mas sempre viu, cara? Eu tava lembrando esses dias, estava passando aqui em casa e tinha lá um Fora Temer. Eu comecei a lembrar de como a turma demonizou o Temer naqueles 2 anos, né, que ele foi presidente. Era muito pior que com o Bolsonaro, não sei se era pior que o Bolsonaro, mas era tão grave quanto o Bolsonaro. E hoje o pessoal sente saudade do Temer e tudo, né? Mas, cara, se ele faz o menor escorregão, eu acho que a parte aí da direita, dos liberais, acabam sendo um pouco culpados nisso, porque age com aquele perfeccionismo, assim, né? Se o cara cometeu um deslize, todo mundo já cai em cima, esse cara não, esse não, e já junta o coro ali, já se une ao coro contra o político, mas, cara, qualquer um dá para ser demonizado.
Demonizavam o FHC, né? O FHC. Você já estava vendo um desses comunistas de YouTube aí, perguntando qual pessoa da direita, aquele Jones Manuel, né? Qual pessoa da direita você gostaria de debater de igual para igual hoje em dia? Dele, Fernando Haddad. Ou seja, ele já está pronto, que se o Haddad for o próximo, ele já está pronto para ser contra um cara que... A nova direita. Então, meu Deus... o Narlock tem razão, vai ter sempre alguém com alvo na testa. Mas ao mesmo tempo não dá para cobrar a coerência desse pessoal, porque o Alexandre de Moraes, que foi xingado, esculhambado, né, no governo Temer, e depois que assumiu lá e tomou decisões contrárias ao interesse da esquerda, hoje é herói dessa turma, herói de ocasião, né? Mas amanhã vai virar o vilão de novo. Basta sair da linha que eles esperam. Do Temer, por exemplo, tem uma passagem, em 2017, se eu não me engano, eu participei de um, não sei bem, um evento literário que a Livraria da Vila faz em Manaus, no Rio Negro, no navio. E fica lá o público e fica também daí alguns escritores e vai músico ou algum ator, tem lá entrevistas e todo mundo convive junto. E quando a gente chega, a gente faz um city tour em Manaus e vai pro barco. E o público era, né, pessoal com mais condição, assim. E no ônibus estava o Chico César, que é um megafone da esquerda. E a gente passou pelo lado do estádio de futebol de Manaus, que foi construído para a Copa, aqueles escândalos, né? E o guia contando, né, da quantidade de dinheiro público que foi colocado e falando que aquilo era um elefante branco. E todo mundo, que barbaridade, não sei o quê, e o Chico César começou a gritar fora Temer. Fora Temer, fora Temer, fora Temer. E ficou falando sozinho, né? E aí eu fiquei prestando atenção nos demais participantes lá, que assim, o público todo que estava ali sustentando o evento, sustentando, portanto, eles mesmos, era a época da Lava Jato. Grosso, todo mundo no meio da Lava Jato. Esses artistas, eles não conseguiam conviver com as outras pessoas. Porque claramente as pessoas não concordavam com os pontos de vista políticos deles. Eles se fechavam em si mesmos. O que eu acho também que... E aí uma coisa, falou a palavra careta, né? Tá ficando careta. Acho que liga com o que a gente estava falando um pouco antes, que o Narlock colocou, parece que a esquerda agora virou o reacionário e tal. Se a gente for pensar o nascimento do rock ou da contracultura no sentido popular, né? O mundo passa por um processo muito rápido de mudanças culturais e sociais, né? Então, ali na década de 50, você tinha aquela moral burguesa, cheia de hipocrisia, na qual a juventude, o rock, bateu de frente para mostrar justamente isso. A gente passou muito rapidamente para uma sociedade na qual é proibido proibir, onde as conquistas de liberdade se tornou uma libertinagem. Está aí as letras do funk, né? Que vai num extremo do extremo da liberdade de expressão. Se fosse nos anos 30, daria prisão, certeza. Daria, né? Sem dúvida alguma, né? Então, eu tenho assim para mim que a arte, toda a arte, o Stendhal, se eu não me engano, falava que a literatura era uma espécie de espelho andante da sociedade. Eu acho que a arte como um todo é um espelho andante. Então, quando a gente olha para a arte, a gente está olhando um pouco para nós mesmos, no final das contas. E muito do que aconteceu com o processo da esquerda é que ela passou a se comportar ou ter pautas que são muito mais de ordem religiosa, de costumes, de como você tem de viver, do que era antigamente. Então ela se tornou careta, porque ela começa a defender que você não pode fazer isso, você não pode falar aquilo, você não pode fazer... Que era o que os caretas da década de 50 não deixavam o jovem da calça jeans falar. Então eles se tornaram careta e eles estão num momento muito esquizofrênico, porque de certa maneira eles têm que ser aquilo que eles mais odeiam. É muito maluco de se ver isso, eu tenho até uma certa pena quando eu vejo. E aí quando você vai para a produção cultural deles quase não existe, justamente porque perdeu-se a relação com quem é o povo mesmo. E outra característica, a hipocrisia, que eles tanto criticaram, hoje eles são obrigados a ficar quietos. Exatamente. Diante de coisas para não afetar ali. Eu estou produzindo, não vou mudar muito de assunto, mas estou produzindo uma matéria sobre mais ou menos Marielle ausente. Por que a esquerda não abandonou ali a Marielle, né? Chiquinho Brazão voltou para casa, ninguém deu um pio, né? Ninguém falou nada. E por quê? Porque ninguém quer bater de frente com o Alexandre de Moraes, que foi quem soltou. Você sabe o que vai ser mais maluco, mais legal? Legal não, né? Mas se descobrirem que o Adélio estava amando alguém de direita. Você vai ver quem mandou matar o Bolsonaro. É o plot twist. Mas então, o que acontece? Há um pacto tácito, sim. Né? Não é nem uma estratégia calculada, é uma coisa assim, ó. Ele está lutando aí contra, até conversei com o Fernando Schuller, que é um cientista político, ele chamou assim, ó, ele falou, o Bolsonaro para essa turma é o grande demônio, então Alexandre de Moraes é o maior combatente deste grande demônio, então não é
não é adequado agora a gente criticar esse cara, né? Então, assim, a hipocrisia, que era uma coisa que esse rock ali do pós-guerra, que criticava seus pais, que eram hipócritas. Contra a guerra, contra tudo. E que a família era falso, traía a mulher, mas fazia uma família de margarina, e o rock criticava essa hipocrisia. Hoje a esquerda está mais hipócrita do que qualquer coisa, né? Olha, eu tenho uma história muito boa sobre isso, que já contei algumas vezes, mas vou contar de novo porque ela é muito boa, cara. Alguns anos atrás, já faz tempo, assim, acho que uns 7, 8 anos atrás, eu e meus amigos, a gente costumava ir no karaokê, né, aqui na Praça Roosevelt, aqui em São Paulo, na terça-feira. Eu lembro que a gente estava lá, estava vazio, o karaokê, tinha ninguém, e daí alguém botou Ramones, né, para cantar, e a gente começou a polgar, assim, que nem a gente polgava na Pedreira Paulo Leminski, sabe, aquela dancinha de brigar, assim, né? Mas estava vazio o karaokê, a gente não estava incomodando ninguém. Mas daí, de repente, um rapaz que estava ali só assistindo a gente, ele chega para mim e fala assim, escuta, será que você pode dançar de um jeito menos heteronormativo? E daí eu vi na minha frente ali a velha Carola, sabe? A nova velha Carola, né? Se lá nos anos 50 a gente tinha lá a primeira dama, lá, a mulher do Dutra, né? Que era contra os cassinos, contra o lança-perfume. A minha mãe até hoje ainda reclama que o carnaval hoje não tem graça porque não tem cheiro de lança-perfume e tal, que proibia mini-saia, né? Hoje não, essa roupa não tá bom, você não está dançando de um jeito adequado aos costumes do século XXI. Então é perfeitamente isso, né? Essa caretização, né? Essa coisa carola de ficar fiscalizando o comportamento alheio, também parece que está mais à esquerda hoje em dia, né? Olha, a gente acaba de receber a presença, a estreia do programa hoje do Marcília, que entrou ali no nosso telão. Marcília, seja bem-vindo, tudo certo. Já vou jogar você direto na conversa aí, mas primeiro dá as tuas saudações aí para a nossa audiência, para os nossos colegas aqui no estúdio. Tosi, meu querido, tudo bem? Boa noite você, boa noite. Oi? Conta como foi o debate no Prerrogativas aí, rapidinho. 2 palavras. Pois é. Olha, a única coisa que me deixou triste é que eu fui educado com o Prerrogativas, com o Marco Aurélio. Eu não deveria ter cometido esse erro. Eles não merecem. Mas a pergunta que eu quero colocar para você, Marcília, já dentro do que a gente estava conversando, é que o raciocínio aqui é de que o que havia nos anos 50, 60, que era a cultura impositiva pela igreja, pelos costumes, sim, pelo patriarcado, hoje essa cultura impositiva foi assumida pela esquerda. Eles querem dizer como que a gente tem que falar, como a gente tem que se comportar, como que tem que... pronome de tratamento, né? E tantas outras coisas. É uma caretice, a gente está discutindo, é uma caretice reeditada agora, não mais em nome da religião, que tantos jovens se rebelaram, mas agora em nome do politicamente correto ou de algumas bandeiras de esquerda aí. Olha, Tosi, eu acho que é mais do que caretice ou politicamente correto. Eu vejo isso hoje como uma questão política. Eu vou contar uma pequena história. Quando eu escrevi meu livro, antes de escrever meu livro, eu escrevi um outro que ficou ruim e eu joguei fora. E aí depois eu escrevi o Censura por Toda Parte. E uma das coisas que eu fiquei pensando nesse que eu joguei fora era um debate que eu comecei a fazer com um amigo meu, em que ele dizia o seguinte: o Nicolas não tem direito de colocar aquela peruca, de ficar falando sobre transexual, de ficar falando sobre linguagem neutra, etc. Porque isso não interessa ao debate público. Isso não é de interesse público. E aí eu respondi a ele, e o livro desenvolvia um pouco essa ideia, de que hoje nós transformamos essas pautas em debate público. E não foi o Nicolas. Ao contrário, o Nicolas está reagindo a isso. Então, essas pautas de linguagem neutra, que poderiam dizer respeito apenas ao grupo que gosta de usar essa linguagem, hoje elas estão no hino nacional, do Boulos, do Palanque. Hoje, essas questões estão na mesa do debate. Hoje, quando você faz um banheiro trans, bom, isso é política pública. Quando, como aconteceu agora, acho que na Hungria, salvo engano, que eles colocaram na Constituição feminino e masculino, nos gêneros, etc., enfim, reformularam só para incluir esse tipo de situação. Bom, a gente está falando aqui, portanto, de questões que são de interesse público, sim, saíram da pauta individual
que a gente poderia aí sim chamar de politicamente correto, saíram da pauta comportamental, que dizia respeito apenas àquela comunidade ou a quem se interessava por aquilo, e passaram a entrar nas constituições, nos projetos de lei, nas emendas constitucionais. Bom, então aí a gente precisa sim fazer com que o Nicolas reaja a isso, e outros deputados, e outros senadores, e outras pessoas da mídia. Então, eu acho que isso, hoje em dia, não é mais apenas uma questão de moda, ou de politicamente correto, ou comportamento. Hoje isso está no centro, no olho do furacão do debate público. E se está no olho do furacão do debate público, é muito mais sério. A gente tem que combater com debate público, com política pública, e também com projeto de lei, emenda e etc, etc. Quer dizer, a questão, esse debate, a meu ver, portanto, ele se institucionalizou. E é assim que precisa ser tratado. Enquanto a gente olhar para isso como uma questão meramente comportamental, a gente vai aceitar que quem é a favor dessas pautas faça política pública e a gente fica sempre numa conversa de bar a respeito disso, não reagindo do ponto de vista institucional. Eu peço licença agora só para interromper um pouco a nossa conversa e pedir para a audiência para considerar ser assinante da Gazeta do Povo. Custa apenas R$ 1,90 nos primeiros 6 meses. Por esse valor você tem acesso ao melhor jornalismo do Brasil e ainda ganha um e-book que fala da relação entre a Ordem de Cristo e o descobrimento do Brasil. Sem falar que pagando apenas R$ 1,90 nos primeiros 6 meses, você possibilita que programas como este, Última Análise, sejam realizados. Repetindo, só R$ 1,90 nos primeiros 6 meses e você pode assinar pelos links que encontra no chat, na descrição do vídeo ou no QR Code. Só na Gazeta do Povo você lê textos como esse daí que a gente vai mostrar, de autoria do Omar Godoy, que está aqui com a gente, no qual ele perfila o deputado Glauber Braga, que faz greve de fome para evitar a cassação, e já que estamos falando de música, ele cita o NX0, a banda preferida do deputado. A propósito, Omar, alguns trechos de uma música da banda se encaixam muito bem, né, na situação vivida pelo deputado aí em greve de fome. Você pode recitar um pedaço? Te deram essa missão aí, hein? Isso aí, sabe o que é? Isso aí é uma pegadinha do Paulo Pozonoff, ele para dizer que eu recitei NX0 no ar, né, para no futuro contar. Tem uma coisa que a prerrogativa de cantar nesse programa é do Marcília. Não, eu jamais vou me arriscar, né? Mas só contextualizando para o leitor, né, eu fiz esse perfil do Glauber Braga, e que ele tá lá dormindo no chão, né? E eu conto a história dele, né? Ele é considerado até pelos próprios companheiros da esquerda uma pessoa intragável, difícil de lidar, arrogante. Então eu conto um pouco dessa história, né? Dou até uma psicologizada no sentido de que muita gente diz que porque ele é muito novo, a mãe era prefeita de Nova Friburgo, né, no Rio de Janeiro, e a mãe alimentou, digamos, uma prepotência nele. Então ele era um super assessor, chefe de gabinete, ele tinha plenos poderes ali em Nova... Filhinho de mamãe. Filhinho de mamãe, menino mimado, então ele tinha ali 19, 20 anos, ele já mandava e desmandava. Então eu vou contando toda essa história, conto a história da relação dele com a deputada Sâmia. Eles têm um filho chamado Hugo, em homenagem ao Hugo Chávez, que é o ídolo dele, o maior ídolo dele é o Hugo Chávez, então deram o nome do filho de Hugo e tal. E na minha apuração eu vi que ele está ouvindo a banda NX0, bastante. E essa banda era uma banda emo, não sei se vocês lembram do movimento emo, que era os adolescentes ali dos anos 2000, que tinha uma franjona, eles eram tristes, mas ao mesmo tempo meio fofinhos, né? Ingênuos, românticos e tal. E ele, que não tem nada a ver com isso, né? Um cara truculento, agressivo, tá ouvindo. E daí eu decidi começar e terminar a minha matéria com trechos do NX0 que eu acho que fazem sentido, que talvez ele esteja ouvindo no momento. Então, na abertura, é uma música chamada Só Rezo, de 2009. Nessa época ele não era um adolescente, ele já era um marmanjo de quase 30 anos, mas na memória afetiva dele eu acho que essa música tá lá. Daí eu começo dizendo assim, o trecho é: quando eu não tenho mais para onde ir e no meu céu não tem mais estrelas, aonde foi parar a coragem? Então ele tá lá, né, pensando, pô, será que onde eu vou, que passo que eu dou, né? E no final eu conto a história dele inteira, ele tá dormindo no chão e tal, e daí esse último trecho eu achei até mais adequado, né?
Violento como o nascer do sol de agora. Ele é um cara violento, agressivo. Ele não chutou o cara pra fora lá? É a razão da cassação. Perdido como a bala que vara a sala e piora tudo. Ele tá piorando tudo, porque ao invés de se defender, ele tá atacando o Conselho de Ética, tá atacando o Arthur Lira, que ele tá colocando a culpa da cassação dele no Arthur Lira, né, que ele criticou muito. E daí ele fala, e aí quem vive no inferno reza pra quem? Será, né, socialista, comunista? Não sei como é que é a relação dele com a divindade, né? Então eu termino dizendo que é mais apropriado para o momento dele, impossível esses trechos aí do NX0. Uma tragédia shakespeariana quase, né? Ele tá muito dramático, né? Não chegamos a tanto também, né? Menos, né? Shakespeare não merece. Pobre, rodopiando no túmulo. Só o fato de ele ter dado o nome do filho de Hugo em homenagem a Hugo Chávez já é quebra de decoro, já é motivo para cassação, viu? Pelo amor de É um Deus. sujeito maduro, né? Vamos defender aqui o direito das pessoas dar o nome de Hugo, independentemente de Hugo de Chávez, pessoa, né? Porque é um nome bonito, né? Quem culpa tem agora o cidadão que o Hugo Chávez marcou a história desse jeito, né? Assim como tantos outros nomes, né? Eu tenho pena das pessoas que se chamam Alexa, né? O aplicativo da Amazon lá é fogo, né? Deve... Tá perigosamente chegando nas piadas dos tiozões aqui. E Braulio, lembra uma época que tinha uma campanha do Braulio? Eu falar isso agora. Tô falando, velho. Melhor voltar pro assunto. Como eu sou visita, eu não ia falar. Eu falei assim, Braulio, mas não vou falar, é demais. Eu ia ser muito abusado. Obrigado, E Marcelo. vai mais pra trás, né? Tem a Geni também, que também foi celebrizada na música de Chico. Eu tinha um amigo na faculdade que ele chamava Chester. O nome era Chester Rosa. Agora eu já entreguei. Tomara que achem Chester Rosa. Mais mal passado, era um Chester mais mal passadinho. Era um Chester sangrando, quase ao ponto. Mas era direito, uma pessoa então. muito legal. Grande homenagem ao Chester, o amigo do Marcílio, então. Chester Rosa. Mas Depois ele procura o Marcílio. A gente tem os experimentei. contatos do Marcílio aqui, viu, Chester? Pode fazer contato com o Pouso 9 que a gente passa para Mas você. eu nunca experimentei. Olha, vamos voltar à questão aqui do embate entre artistas e plateias, que é o mote do programa. E isso não é exatamente uma novidade, né? Nos históricos festivais da MPB era comum que os artistas e o público brigassem. Havia lá uma votação e o público nem sempre concordava com quem passava para a fase seguinte. O problema é que naquele tempo as discordâncias eram estéticas, enquanto hoje são ideológicas. Esse caso do Nazi, do Ira e outros recentes é um reflexo da politização de tudo, da politização de todos os aspectos da vida, será? Será que logo teremos de comemorar aniversário de família em duas datas diferentes? Uma para os familiares de esquerda, outra para os conservadores. Por favor, fulano não pode encontrar com o Beltrano. Fica difícil viver assim, né, nesse ambiente tão polarizado. Mas já tá meio assim, né, Tosi? Já tá meio assim. Se for pensar bem, você já não convida as mesmas pessoas. Mas você vê, o Tosi citou bem a questão ali da MPB, tem aquele livro, esqueci o nome do autor, que é ótimo, que é o Eu Não Sou Cachorro Não, que ele conta a história da música breve. Valdir Soriano. Não, o autor do livro, livro. esqueci o nome dele, que também fez a biografia proibida do Roberto, né? Daqui a pouco eu vou lembrar. A tese dele é que tinha tanta briga política naquela época, porque não se podia, a tese dele é só, como não se podia se rebelar contra o regime militar, os artistas e o público ficavam brigando. Mas hoje a gente pode falar o que quiser e a turma continua se engalfinhando. A arte engajada eu acho que começa muito nesse momento dos festivais. Onde a MPB ela era contra o artista que não se posicionava contra a ditadura, etc, né? Então a chatice na música popular brasileira começa muito nesse contexto. Eu diria até que era mais forte aquela época que hoje, será que não? A música tinha que ser obrigatoriamente contestadora, né? Senão, se fosse uma coisa mais poética, numa outra pegada, não era favorita. Caminhando se passasse... e se erguendo a canção, aquela coisa toda. Ela tinha, só que ela tinha mais qualidade, eu acho. E vamos lembrar que ainda existia ali uma pressão para as pessoas que não eram dessa turma, né? A gente tinha o programa do... Putz, agora não vou lembrar, mas o fino da bossa, né? O fino da fossa, sei lá o quê, o fino de alguma coisa que tinha,
um programa onde ia o pessoal da Bossa Nova e o pessoal do Roberto Carlos e a Jovem Guarda não entrava ali, né? Quem não se lembra, o Gilberto Gil, que está hoje aí de volta aos palcos, né? Participou junto com a Nara Leão da passeata contra a guitarra elétrica, né? Então, essa questão sempre esteve ridiculamente na pauta pública. Mas é verdade. Eu só queria não posso deixar de comentar, assim, o que eu sempre fico surpreso com esse apego que humanos têm, né, que nós temos em relação à ideia, né? Ideia é uma coisa abstrata. Qual o problema de eu jogar fora uma ideia e pegar outra? Né? Pelo contrário, a gente agarra ideias como se elas fossem ursinhos de pelúcia. E se alguém reclama assim, olha, o teu ursinho de pelúcia ele está meio encardido, está meio feio, está fedorento esse teu ursinho de pelúcia. Você se ofende, fala, essa ideia é minha, não, fascista, não venha falar mal, não venha criticar a minha ideia. Então, o pessoal lá da psicologia evolutiva explica um pouco isso, né? Que a gente é uma marca de grupo, né? A ideologia, uma crença, ela é uma marca, uma distinção de grupo. E se você leva quase como um golpe narcísico, né? Se de repente as pessoas questionam a sua ideia. O que o Narlock falou nos conduz para a próxima questão aqui. Fala-se de Bolsonaro, bolsonarismo, direitismo, Olavo de Carvalho, antipetismo, Operação Lava Jato. Todas essas coisas, de certa forma, foram disruptivas demais para a arte que tentava ser ela disruptiva. Em outras palavras, só é permitida a contestação quando vem da ala progressista. Qualquer movimento em defesa de valores conservadores é associado imediatamente a retrocesso, a algo fascista, retrógrado, inadmissível. E a conversa quase que meio para por aí, né? Por isso que a dificuldade dos aniversários, né? Se a pessoa, até fazendo o paralelo com a questão religiosa ou dos costumes dos anos 50 e 60, ali havia uma autoridade que era do patriarca, né? E respeitava-se. Agora a autoridade está diluída, não tem mais, e por isso os aniversários ficaram mais difíceis, mais complicados para esse encontro de ideologias. No fim, aquela velha questão, né, de não evitar falar de política e religião, talvez seja o melhor caminho mesmo, né? Vamos pensar em outra coisa, né? Ou então tentar ser curioso, né, cara? Tentar ter alguma curiosidade para saber como que a outra pessoa pensa e tal, talvez seja o melhor caminho. A coisa do disruptivo, né? Se você for... Que é parte desse nosso tema meio maluco mesmo. Mas quando você citou alguns pessoas e termos aí, essa coisa disruptiva, ela é contestadora, né? É uma outra forma de falar da mesma coisa. E o rock and roll, na essência, foi isso. Quando o próprio rock começou a meio que se institucionalizar, veio o punk rock, que é uma forma de quebrar, contestar dentro da própria música. E depois tivemos menos movimentos que talvez seja uma das razões do próprio rock ter se diluído muito ao longo do tempo. Mas essa atitude rock and roll, essa eu acho que você consegue visualizar em figuras que não tem nada a ver com rock. Então, quando você olha para uma figura como o Bolsonaro, Olavo de Carvalho, etc., são os novos punks, entendeu? Arrebentaram o parquinho da coisa toda. E essa atitude do rock dentro da arte da música, quer dizer, para você ver, não é aquele que supostamente está lutando contra o fascismo imaginário e daí se acha muito contestador, porque essa coisa da hipocrisia vai ficar muito evidente. Você vai ter que procurar aqueles que são incômodos mesmo, e às vezes não são incômodos contra o lado que você é contra. A figura do Kanye West, por exemplo, aquele rapper americano, talvez seja um bom exemplo do que seria uma atitude meio rock and roll hoje em dia. Que é difícil de você concordar, gostar do sujeito, né? Ele parece também maluco, meio fora da casinha, mas ele é especialista em causar escândalo. Antigamente os roqueiros quebravam o quarto hotel, aparecia no jornal, hoje em dia é outra pegada, né? E o Kanye West apareceu com uma conversão, mudou o nome dele, apareceu fazendo discos para Deus e cantando para Deus, no estilo dele mesmo, do rap music. Depois ele espirocou de vez, de repente foi para um outro negócio, afrontando costumes, de repente ele começou a ser contra-judeu. Aí ele começou a falar um monte de bobagem, contestando tudo e todos, inclusive o seu próprio público, mas numa atitude muito mais rock and roll e muito mais disruptiva. Talvez esse tipo de atitude faça até bem dentro do universo da arte, mas no contexto que nós estamos hoje, né, é mais ou menos que incendiários, né? É uma coisa tão paradoxal, né, que parece que hoje em dia, para você ser contestador, na verdade você teria que evitar
essa contestação. Porque, por exemplo, Cláudia Leite virou contestadora, se você for parar para pensar. Ela troca a letra da música da Iemanjá para Iexuá, só que ela não foi rock and roll e não sustentou, né, essa mudança. Mas coloca a Cláudia Leite lá, sei lá, no final do século XIX, mudando a letra de uma música de Jesus para Iemanjá. Provavelmente seria a reação oposta. Então nós estamos vivendo um mundo muito maluco, onde se inverteu todos os polos. Como se a gente estivesse jogando futebol e de repente a gente trocou de camisa, né? Mas o jogo parece ser o mesmo. Eu queria perguntar para o Marcília, uma vez eu ouvi uma expressão assim que havia muita divergência, um jurista, um juiz entendia a questão de uma forma, outro de outra maneira, e aí o cidadão disse assim, olha, Tosi, isso faz parte da dialética da construção do direito. Sempre teremos essas decisões disparatadas, então todas elas se encaixam no processo. E daí eu comecei a perceber que realmente, em cima dessa tal dialética da construção do direito, sai qualquer coisa da cabeça de um juiz, como diz o ditado, né, Marcília? Sai. O ditado ainda diz mais coisa. Mas a gente não vai revelar aqui. Você sabe que tem uma história boa disso, né, dizem que o Rui Barbosa, ele atribui isso ao Rui Barbosa. É difícil que seja verdade que foi ele, mas enfim. Dizem que ele veio de manhã num julgamento, chegou para o juiz, defendeu que o ponto de vista A era muito correto, que A era o certo, A era o certo, A era o que devia acontecer. Enfim, o juiz foi lá e entrou na dele. Aí chegou à tarde, ele foi defender o ponto B, contra o A. O B é o certo, o B é que tem que ir adiante. O juiz parou e falou, pô, mas você de manhã tinha defendido o ponto A, te dei razão no ponto A, agora você vem defender o ponto B? Ele falou, mas de manhã eu estava errado. Então, é mais ou menos assim o trabalho do advogado. O problema é que esse trabalho do advogado é pago. E é por isso que o advogado pensa A e pensa B. Porque o advogado é pago para defender o ponto de vista do cliente. E isso está certo, faz parte da profissão, não é? Eu acho que está tudo bem. O ponto não é esse. O ponto é que a gente confunde isso com intelectualidade. Esse tipo de advogado, né, a gente está aqui mencionando até o Prerrogativos, acho que é um bom exemplo, que pensa A para um, pensa B para outro. O ponto é que quando essas pessoas ocupam cargos públicos, o ponto é quando essas pessoas falam em nome de associações e instituições. O ponto é quando essas pessoas passam a fazer parte da intelectualidade, a serem chamados de juristas, a estarem num lugar de alguém que deveria prestar um serviço público com a sua intelectualidade. Isso acontece também em relação à arte. Se a gente for ver, nós temos aqui o Ira, a gente está falando do Ira. Eu fui ouvir umas músicas do Ira, pô, sério mesmo, tudo bem, enfim, todo mundo tem direito de fazer a música que quer, mas se você juntar ali com o Tico e Teco, não dá uma música. Uma letra rasa e etc. Mas não, a gente está aqui erguendo essas pessoas a um lugar de resistência política. Quem não entendeu o IRA, quem é bolsonarista não entendeu o IRA, como se fossem ali um primor de intelectualidade política as letras do IRA. Ou mesmo a Cláudia Leite. Quer dizer, a gente colocou essas pessoas no lugar, talvez por ausência de uma intelectualidade forte no Brasil. Vamos pensar que hoje é difícil, a gente não tem uma intelectualidade real no Brasil, como a gente tinha, por exemplo, nos anos 30, nos anos 20, a gente tinha ali um núcleo de intelectuais, a gente tinha mesmo um núcleo de juristas. Pega as pessoas, por exemplo, que ocuparam cargos na OAB, o Faoro, outros tantos, enfim, pessoas que realmente estavam dentro do ambiente intelectual, mesmo o Narlock vai saber falar bem disso também, dentro da política, você tinha ali políticos que eram pessoas estudadas, eram pessoas lidas, então nós tínhamos um ambiente que não temos mais. Hoje vale tudo, o cara que canta funk está dando regra, para não dizer outra coisa, sobre como o país deve seguir. O influenciador Felipe Neto está aí escrevendo livros sobre como combater a desinformação, e assim por diante. Então, tudo virou qualquer coisa, porque a gente não tem mais um núcleo de intelectualidade no país, nem no direito, nem nas artes, nem em lugar nenhum, infelizmente. Por isso que a gente sempre costuma dar as dicas aqui, né? E eu faço questão de anotar aqui as dicas aqui dos amigos, porque a gente está sempre construindo, né, essa capacidade de entender o mundo a partir de estudar o que pessoas mais qualificadas que a gente já fizeram, já
já analisaram, né? E isso ser assim não quer dizer que deva continuar sendo. Obviamente aqui, por exemplo, eu estou vendo na minha frente uma intelectualidade graçando com 2 S's, né? Óbvio que nós temos polos, paraísos dentro do Brasil, mas a gente não tem isso mais no eixo do país. A gente não tem mais essas pessoas, por exemplo, sendo ouvidas como orientadores da política, da arte, do que quer que seja. Hoje isso se perdeu, essa referência, né? Eu acho que se perdeu, e esse é o grande ponto, e a gente precisaria reconstruir isso. É muito importante que a gente consiga, e estamos aqui tentando, né? Essa é uma das funções, eu acho, do Última Análise. Consigamos. Vamos trabalhar para isso, Marcília. Na cultura, né, a direita, será que ela tem alguma chance de expressar os seus valores? Aí dá para imaginar, por exemplo, um rock de direita, ou quem sabe um filme mais de direita? Não pode ficar uma coisa meio artificial, elitizada, quando a pessoa produz, seja uma música, seja um filme, pensando em causar um efeito? Não que isso não ocorra, obviamente, de ver as novelas, né? As novelas não trazem os temas à tona de forma gratuita, né? Até teve uma autora de novela aí que se desligou da Rede Globo agora, justamente porque ela queria emplacar o tema aborto. Acho que a emissora pensou, não é um momento propício, e ela se desligou da novela. Então a gente sabe que existe esse artista com intenção. Mas será que para intenção de direita é mais difícil, soa mais artificial? Isso existe? Porque com certeza a intenção a gente percebe muito nas obras de artistas militantes de esquerda, né? O Narlock citou o Josias Teófilo, né, que é uma pessoa que fala muito disso, assim, de ocupar espaços, né, digamos assim, fala nós como se nós fôssemos um bloco que pensássemos iguais. Não é isso. Todo mundo aqui, acho que, né, tem a sua fragmentação, bem fragmentado, apesar de a gente estar aqui junto, concordando em várias coisas e tal. Mas ele fala muito disso, de ocupar espaço, né? Então, ao invés de pensar, eu penso assim, ao invés de ficar pensando, tem um rock de direita, um filme de direita, eu acho que ao invés de nós não participarmos das coisas, talvez, isso é uma ideia dele, tá? Eu também não sei, eu teria que refletir mais, mas estou só transmitindo uma coisa que ele defende, outros cineastas aí, tem um grupo em São Paulo, né, que tem uma coisa anti-woke e tal. O que eles defendem? Não, vamos ocupar os espaços. Então vamos participar de editais, sim. Vamos, se os caras da esquerda têm grupo político, eles são amigos de vereadores, de deputados para aprovar, nós vamos participar disso também. Então, assim, eles pedem para o grupo que está fora, mais à direita, mais conservador, participar mais do jogo. Isso eu acho até interessante. Agora, pensar numa arte, eu acho que tem que ser é uma coisa mais orgânica, né? Teria que surgir. Mas eu acho interessante a ideia dele de ocupar mais espaços, né? Eu acho que vamos separar, distinguir, né, as áreas, né? Você tem essa coisa dos artistas de direita, né? Ocuparem os espaços e terem a sua arte, porque também tem isso de censura, tem isso de você esconder, né? De você não dar o palco, né? Vários, por exemplo, James Woods, me lembrei aqui, o ator americano lá, por exemplo, desde que ele começou a se manifestar, já vai ostracizado, né? É comum que isso acontecer porque é um meio muito dominado pela esquerda. Mas a arte em si, ela não tem que ser nem de direita nem de esquerda, né? Ela não deveria ser isso, e aí está o problema. Então eu espero que não exista rock de direita. Existem roqueiros de direita. Elvis Presley, o rei do rock, era de direita. Os Beatles, quando foi visitar ele na casa dele em 65, ficaram decepcionados quando viram lá o assunto. Pô, o cara é meio conservador, né? A banda dos Ramones, por exemplo, do punk, tinha lá o guitarrista Johnny Ramone, que o sujeito recebeu, acho que o Rock and Roll Hall of Fame lá, e ele assim, God bless o presidente Bush e God bless America. Metade era conservador. Os dois principais, o Johnny, um era super de esquerda e o outro era super de direita, e conviveram quantos anos juntos? Um até morreu logo depois do outro, né? Não se davam tão bem. Eles entravam numa van e não se conversavam, mas lógico, se adoravam, né? Aquelas histórias de amizade, assim, né? Mas eles são um exemplo disso, dessa contradição, né? E aí fica a pergunta, o Ramones é de direita ou de esquerda? Porque tinha um direitista e um esquerdista. Quando o Ramones aparece, os cabeças do punk lá, Talking Heads, o pessoal achava que eles eram nazi. Exato. Porque eles vestem aquela roupa de couro nazista, eles parecia isso mesmo. O nazismo, exatamente, né? Exatamente. O que eu acho que também acontece é assim, a
quem é de direita, isso está mudando perigosamente, porque quem é de direita não se define como pessoa a partir da direita. Mas quem é de esquerda, em geral, tem a esquerda como uma visão de mundo, como algo que define a sua própria personalidade. Então, quando você vê um esquerdista fazendo música, sua arte, aquilo expressa uma visão de mundo que não é exatamente de esquerda, mas é quem ele é mesmo. Tanto então, é que eu imagino, Scorsin, que muitas pessoas fiquem incomodadas com o rótulo de direita, né? Ah, você é de direita? Exato. A pessoa é um pouco mais conservadora, eu não quero ser definido, um pouco mais limitado, não alinhada com valores de esquerda. Não, Exato. Você é de direita. E aí você vê que essa mentalidade de esquerda ela é muito mais para uma mentalidade religiosa do que exatamente política. O da direita, sim, ela é um déficit que a direita tem no jogo político. Ela não é tão ardorosa como a esquerda ela consegue ser, porque não está a vida inteira colocada em jogo. Hoje em dia está mudando. Eu acho que muito da direita está ficando perigosamente parecida com a mentalidade de esquerda. Você colocar na sua bio que você é de direita. Sou de direita, sou de direita. E porque o que estava acontecendo eram pessoas serem empurradas para a direita. Às vezes você era só um conservador no sentido do ceticismo político. Ó. Eu não acredito que uma fórmula pronta que um cara escreveu num livro vai salvar. Eu preciso testar fórmulas. Exatamente. Um livro aqui, um manual, não vai dizer o que, né, se a sociedade vai dar. Historicamente, a gente vê que sempre que alguém escreveu uma coisa pronta, terminou em tragédia, banho de sangue. Exatamente. Então, às vezes, o cara era só um cético político. E ele foi empurrado para a direita. O Elon Musk é um exemplo. E você falou uma coisa sensacional nesse sentido. As pessoas estão começando a colocar na sua bio, se definindo dessa maneira. Se definir como isso, como se define hoje em dia com sexualidade, né? Como se define com um monte de outras coisas, né? Então, assim, e cadê o indivíduo, né? Você, então, tem que ter esses bottoms na sua jaqueta agora, né? Vamos ouvir o Marcílio e o Narlock sobre esse reducionismo perigoso que vocês falaram. Um ponto que eu estou pensando, não sei se é hora já de falar sobre isso, mas essa história de arte de direita, arte de esquerda, né? Tudo bem, às vezes o cara... Claro que o proselitismo é o melhor caminho, a melhor receita para uma arte carola, chata, careta, né? Tudo isso. Então, mas às vezes, se ela for bem feita, ela pode sim ser uma boa obra de arte, um bom filme, uma boa música, que mesmo que o cantor seja de esquerda, por exemplo, que valorize, que dê força a um valor de direita, né? Então, digamos, por exemplo, o Clint Eastwood, por exemplo, os filmes dele não são proselitistas, são excelentes filmes, mas todos eles são baseados em valores conservadores americanos. Então, para mim, esse é um tipo de filme de direita que eu acho ótimo, que eu acho excelente. Na esquerda, o Conclave, não sei o que vocês acharam do Conclave, do filme, mas para mim é um filme de esquerda interessante, que ele não é que nem esses filmes de jovem que tem hoje em dia, que para parecer de esquerda eles botam uma mensagenzinha lá, uma mulher dizendo, quero ser engenheira, né, uma coisa lateral. O cerne do filme é um proselitismo, só que é bem feito. Então acho que até nesse lado pode sim ter filme que reafirme valores de direita, ou que reafirme valores da esquerda de forma elegante, assim, né? Eu penso o seguinte, se você... Música sacra é só ouvida por religioso? Não, né? Canto gregoriano, só quem tem essa visão religiosa específica que gosta? Não, aquilo é belo, né? A arte tem a ver com belo, a arte tem a ver com sublime, né? Então, se é bonito, se aquilo te toca, e aí você pode pensar, até que tem coisas que são sublimes, tem coisas que não são, tem coisas que são para mim, tem coisas que são para o outro, tem uma questão de gosto e tem uma coisa de construção mesmo da arte, tem uma coisa de desconstrução também da arte, às vezes o feio pode ser belo pela desconstrução, mas a arte, eu acho que ela é maior que isso, né? Ela supera esses reducionismos, com o tempo sobretudo, mas no momento em que a arte está acontecendo, talvez a gente tenha mais dificuldade porque tem um problema, que aí é o artista. O artista é o problema da arte, porque o artista fala, né? Assim como os nossos ministros, aqui fazendo uma comparação
indevida, os nossos ministros, o problema do voto dele é que eles dão entrevistas. Se fosse só os votos, a gente suportava, a gente até via alguma coisa que prestasse naquilo que estava sendo feito, mas eles falam, dão entrevista, aí estraga tudo. O artista estraga a sua arte quando ele começa a dar entrevista, etc, etc. E as pessoas que leem a arte querendo fazer um uso político dela também estragam. Estragam aquela arte porque passam a fazer um uso indevido, que é usar a arte para algo que é político, algo que é menor, ou algo que não tem a ver com o belo, com o sublime e tal. Mas se você pegar só a arte, sem uma intenção de utilização política, pegar só a arte, esquecer o artista, assim como muitas vezes você pega, por exemplo, filósofos, tem filósofos que, enfim, tiveram uma vida horrorosa, que eu não sentaria para conversar com eles numa mesa de bar, mas eu leio deliciosamente os textos deles. E assim que é. A mesma coisa com os artistas. Se a gente conseguisse, ou conseguir fazer essa separação, eu acho que a gente pode enxergar essa parte que importa da arte, que é o belo. E aí não tem essa de direita ou de esquerda, porque o belo tem a ver com a sensibilidade, não com o universo da política. Olha, chegou a hora agora de a gente falar sobre aquela notícia que não vamos deixar passar batido. Eu disse notícia? Não é bem notícia nesse caso, não. É uma piada, isso mesmo. O jornal O Globo publicou uma coluna de humor com o seguinte título: Intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso. Uma piada, mas houve muitas reações, gente falando que é absurdo dizer uma coisa dessa, mas não chega a ser uma piada ruim, ela pode ser, talvez, estranha, né? Mas pode rir de algo assim? Algum problema, não? O que vocês veem? Eu acho que o que escandalizou é que o Globo postou isso, acho que na sua conta, como se fosse uma matéria de jornal e não exatamente do seu portal de piadas, que é o Sensacionalista. Então, isso acho que foi indignação. Eles fizeram uma errata logo depois, né? E aí, claro, daí a coisa já tinha estourado. Se desde o primeiro momento tivesse aparecido como sendo sensacionalista, eu não sei se haveria tanta celeuma assim. Embora boa parte da direita esteja se tornando tão careta e tão chata como a esquerda, eu acho que a maior parte não ia lá dar grande bola para isso aí, não. Dentro da liberdade de expressão, né? É de mau gosto, mas é uma piada, né? Tem que... Lembra até mais uma coisa Cacete e Planeta, né? Me lembrou uma coisa meio Cacete e Planeta, né? É de mau gosto? Mas a gente, né, a gente quer que as pessoas tenham liberdade para se expressar. E eu vou entregar uma piada aqui do nosso produtor, Paulo Pozonov, que disse que o Alexandre de Moraes negou habeas corpus para liberar o intestino do Bolsonaro. Essa é uma piada boa. Essa é uma piada boa. Agora, uma questão que a gente pode fazer, e a gente já fez isso quando a gente falou lá dos discursos também do Bolsonaro em inglês, eu cheguei a comentar, bom, será que a gente suportaria os discursos ou travei? Travei e voltei? Travou e voltou. Será que a gente suportaria e travou, Marcília? Vai lá. Será que os discursos lá em inglês do Bolsonaro, se eles são risíveis, será que a gente pode rir também do português do Lula? Sendo que, enfim, não saber falar português dentro do Brasil é pior do que não saber falar inglês dentro do país. Eu tinha feito esse comentário quando aconteceu aquela passeata, enfim, a manifestação da anistia, mas eu acho que vale agora também fazer essa reflexão sobre essa questão da piada do Globo. Tudo bem, é piada, é humor, maravilha, mas será que a gente ficaria aqui confortável de fazer uma piada com o acidente que o Lula sofreu com o seu dedo? Será que tudo bem? Ou será que amanhã estaria a AGU na nossa porta intimando a Polícia Federal a tomar providência a respeito do caso? Então, o humor é muito engraçado, o humor é válido e o humor está dentro da liberdade de expressão, mas o humor precisa ser para todos e para todes, inclusive, ou sobretudo. Porque tem muita gente aí que gosta muito do humor para o outro, né? O humor sobre o outro, mas não sobre si. Então, é muito engraçado quando, ou é muito curioso como, por exemplo, se quer proteger a loira, se quer proteger o português, se quer proteger as minorias e etc. Mas se fala do Lula, ou se fala do meu grupo, se fala de algum grupo identitário. Aí não, aí é crime. Então, e aí é assim, aí eu quero que o cara vá para a cadeia. Aí não é que eu quero nem uma cesta básica, não, eu quero que o cara vá para a cadeia.
porque ele é um atentado à democracia, pelo que ele fala. Esse é o problema do humor hoje em dia. A gente tem que fazer essa reflexão, porque não adianta só falar, o que o Globo fez é humor e está liberado. Bom, isso precisa nos levar à reflexão de que então tudo também está liberado. Vamos liberar tudo, para não precisar prender tudo. E prender tudo tem a ver com o intestino, que é também outro trocadilho infame que eu estou aqui dando a vocês. Bom, por falar em liberdade de expressão, eu gostaria de lembrar a você que a Gazeta do Povo faz um jornalismo baseado em 33 convicções. São 33 princípios, fundamentos que norteiam a nossa linha editorial. E a liberdade de expressão, claro, é uma dessas. Afinal, é somente com e em liberdade que a gente pode trocar ideias, convencer e se deixar ser convencido. Somente com e em liberdade o ser humano pode almejar a excelência a que é vocacionado. Aliás, a crença de que o ser humano, você, está vocacionado para a excelência também é uma das convicções da Gazeta do Povo. O que vocês dizem sobre essa nossa vocação para a excelência? Eu retomo ali um pouco que o Marcília falou, né? Esse debate todo, o belo está acima na arte do que essa coisa mais rasteira de posicionamento político e ideológico, né? A arte como beleza, como estética está acima. E assim também, talvez, a gente podia levar esse raciocínio para a vocação do ser humano para a excelência, né? Que é o que a gente busca aqui, né? Independente da convicção de quem nos assiste, se é mais liberal, menos liberal, se é progressista, conservador, nossa busca aqui é por excelência, né? Quero crer. A arte é uma forma de iluminar essa excelência humana, né? Ela retrata a condição humana no seu máximo e no seu mínimo. Então ela ilumina todas as possibilidades e ela é um dos elementos fundamentais em qualquer processo de formação de personalidade, de educação da pessoa. Então tem tudo a ver. Talvez o problema só, né, Omar, é quando a pessoa quer tornar o outro excelente ao seu molde, à sua maneira, né? É o conceito disso. Eu acho assim, discutir qualidade é até uma coisa arrogante e é muito impreciso, né, discutir qualidade. Mas o Marcília falou um pouco disso, o Narlock, esse cursinho, todo mundo falou isso. Eu falei, até brinquei com a expressão arrepiômetro, né, que se é uma coisa que te emociona, se é bem feito. Quantos artistas que eu gosto que às vezes são chatos, né? E até nas letras dizem coisas que eu não concordo, mas eu gosto daquela música, eu acho legal. Cineastas que têm posições que eu não concordo, mas, pô, um filme, sabe, o filme não quero nem entrar na questão do belo, mas é um filme, sabe, te comunica, o filme tem um diálogo, é um cinema completo, de repente, né? E aquele cinema total, como até o Glauber Rocha dizia assim, o cinema total, que é aquele que você não precisa nem ter legenda, né? Qualquer pessoa do mundo está ali sentado e sente tudo. Então, assim, qualidade é meio arriscado, perigoso falar disso. Mas eu acho que é isso, é você fazer, independentemente de se está lacrando, se não está lacrando. Quantas séries que são dessas de Netflix aí, que são super lacradoras, e que às vezes eu gosto, estou vendo, porque, sei lá, os atores são bons, é envolvente, te prende. As pessoas têm filtro também, né? Elas têm seus filtros naturais e conseguem selecionar as coisas, né? E às vezes tem séries que tem coisas boas dentro da série. Você não gosta de tudo, né? Às vezes você tem essa mania, sai do filme, gostou ou não gostou? Não, gostei de algumas coisas, né? Gostei de alguns elementos do filme, né? Mas assim, ó, eu acho que a gente tem que tomar cuidado aí, jogar um pouco de gasolina na fogueira, pra achar que a arte está um degrau acima da nossa vida cotidiana, né? A gente se mete em debate, lixeira sobre política todo dia. Então, por que as nossas produções culturais, filmes, não deveriam se meter nisso também? Poxa, uma sátira política é super legal, ficar zoando. A questão daí é que tem que ser bom, né? Se é uma boa sátira política, zoando comunista, zoando bolsonarista, de qualquer lado. Eu mesmo já tentei vender várias vezes o projeto de um filme de zumbis no Brasil, Lula contra os zumbis, né? Com o STF no meio, o STF ia proibir que a polícia atacasse os zumbis e tudo isso, mas daí vai ser bom ou não? Depende, né? Eu concordo que quando é de esquerda, não precisa ser tão bom para todos os jornais elogiarem. E quando é de direita, mesmo se for bom, os jornais custam elogiar, né? A maioria aí da grande mídia. Mas a gente pode se dar o direito, sim, de botar política no meio. Esse dia eu estava lendo sobre um livro de uma francesa que é de uma funcionária pública que começa a se transformar num porco, né?
e tudo bem. O próprio, poxa, o George Orwell é política, é um panfleto político, só que excelente panfleto, né? E já aproveitando a carona com o que o Narlock disse, se o Caceta e Planeta fosse reeditado hoje, Marcília, no contexto atual, ia durar quantas edições será na TV, no horário nobre? 2, 3 capítulos e aí ia chegar uma ordem judicial, não? Agora, eu confesso que eu sempre achei chatíssimo o Caceta e Planeta, embora não por isso, não por nada politicamente correto, mas eu achava chato. Eu era, na época, adolescente. Eu sou muito mais novo que você, né, Tosi? Então, eu tava... Mas eu era um menino ali e tal. Assistia por conta da moça lá, como é que chamava? Tinha uma moça bonita lá que ficava... Maria Paula. Maria Paula, então, exatamente. Hoje deve estar uma senhora, nem sei. Mas o fato é que o Caceta e Planeta hoje tem imensa dificuldade. As pessoas falam dos Trapalhões, mas os Trapalhões não conseguiriam estar hoje, o Caceta e Planeta estaria hoje, e sobretudo, um que eu gostava muito, que era o TV Pirata. O TV Pirata era, aí sim, corrosivo, extremamente corrosivo, também não poderia estar hoje. E eu acho que o TV Pirata talvez seja o mais interessante, porque ele tinha um humor que era muito atemporal. Ele não tinha uma questão do negro, como tinha como Mussum, algo tão explícito assim do politicamente correto, etc., e desse mundo moderno. Ele também não tinha o Caceta e Planeta, que tinha uma coisa da sexualização em muitos momentos, mas ele eram esquetes muito pouco apegadas ao dia a dia, mas eram sensacionais e hoje não poderiam, e são engraçadas, ainda hoje, você assiste TV Pirata, ainda hoje eu acho engraçado, não sei se eu não evoluí, ou então se aquilo realmente era temporal, mas se você for ver com o olhar do tempo de hoje, se você for olhar com a crítica, aí você cai na esparrela que muitas vezes essas celebridades fazem hoje em podcast se autopenitenciar, dizendo, eu ria, até que eu aprendi a me desconstruir, agora eu sou um ser humano melhor, e etc., paga lá pedágio para esse blá blá blá. Bom, agora, aproveitando, vamos para as nossas dicas de livros, filmes, documentários e o que mais houver, tudo para que você também possa formar a sua opinião e estudar mais, talvez, o assunto do programa de hoje. A primeira dica é do Francisco Scorsin, o documentário Wilson Simonal, Ninguém Sabe o Duro Que Dei, dirigido pelo ex-Caceta Cláudio Manuel. O documentário conta a história desse ídolo da música cuja carreira foi destruída pela fama injusta de Dedo Duro. A outra dica é o livro Contra a Vida Intelectual, de Ronald Robson. O livro é uma bronca na direita que só consome cultura para criar regras ou impor estilos de vida rígidos. Algo do tipo bem farisaico mesmo. Bom, o Scorsin deu a dica dele ali. Alguém mais tem alguma dica para deixar para os nossos internautas aí? Dentro um pouco da temática do que a gente falou hoje ou não? O Narlock eu tenho uma dica bem no tema de hoje, que é o filme Ficção Americana, um filme acho que do ano passado. É muito engraçado, mas é muito divertido. É um escritor negro que ele não liga nem um pouco para ativismo do movimento negro e tal, mas ele está precisando de dinheiro e ele começa a ver que vai dar muito certo se ele escrever um livro bem do estereótipo do ativista negro e tal. O filme é uma graça, uma comédia, está na Amazon Prime para quem quiser ver. Ficção Americana. Eu vi esse filme, é muito bom mesmo. Ótimas dicas hoje. O documentário também do Simonal é sensacional. Aliás, é melhor que o filme. Tem um filme do Simonal, né, que é, sei lá, deve chamar Simonal, não lembro o nome, mas que é a mesma história, só que muito ficcionalizado. O documentário é muito bom. Aliás, feito se não me engano, produzido, acho, por um dos Caceta e Planeta. Se não me engano, posso estar errado aqui, mas acho que o Simonal ficou muito tempo, né, Marcília, no ostracismo, né, por ter sido acusado de dedo duro, de não caminhar conforme a cartilha dos artistas da época.
Exatamente, ele acabou com o Simonal era o rei da época, ele tinha uma voz, aliás, as pessoas hoje em dia não conhecem o Simonal, você pega o Simonal, você pega aqueles vídeos do Simonal, ele cantando Meu Limão, Meu Limoeiro, e contam que ele, no Teatro Record, né, a época, que era aqui perto até da minha casa, na Consolação, salvo engano era na Consolação, hoje tem uma igreja universal, eu acho, ali no lugar que era o Teatro Record, e ele saía, dizem, né, que ele saía do teatro e ia tomar um café na porta, na venda da porta, no boteco da frente, e o pessoal ficava cantando, meu limão, meu limoeiro. Quando ele voltava, o pessoal ainda estava, e ele voltava para o palco e aí continuava o show. Tamanho domínio de palco que ele tinha. Isso é contado nesse documentário, e é muito bom. Eu queria deixar como dica um livro que a gente falou de excelência, e eu acho que quando se fala de excelência, a gente não pode esquecer Aristóteles. Talvez seja uma dica aqui um pouco filosófica demais, mas, poxa, um livro que, se você que nos ouve, é fundador, se você quer aprofundar-se sobre qualquer questão relativa à jurisprudência, questões sobre prudência, sobre o hábito de decidir, sobre o justo, sobre a excelência, puta, tudo está na obra de Aristóteles, e eu acho que a mais importante, e para isso de se ler, é o Ética a Nicômaco, ou Ética Nicomaqueia, né, como enfim também pode ser dito. É um livro que precisa ser lido para quem tem interesse nesse tema. A gente falou do Wilson Simonal. Será que é hoje que o Marcília canta Samarina pra gente, Marcília? Descendo a rua da ladeira, só quem viu. E aí? Você ainda vai nos pagar isso, viu? Vai que me cancelem, que nem cancelaram o Simonal. É melhor não cantar, não. Tem a impressão que o Omar tem mais essa desenvoltura, então, Omar, para cantar Samarina pra gente? Não. Imagina. Só para arrematar, o Pousonoff aqui me lembrou o nome do autor do livro do Eu Não Sou Cachorro Não, que é Paulo César Araújo. Isso. E ele também fez a biografia que acabou sendo censurada do Roberto Carlos. A minha dica é para conectar aí com as coisas e falar de documentário e tal, porque o Lobão também se meteu numa polêmica essa semana, menor, porque ele fez um show e começaram a pedir Toca Raul, né? Que é um clássico aí no Brasil, nos shows, pedir Toca Raul. Ele se irritou, disse que, na opinião dele, quem pede Toca Raul tá querendo dizer que o show dele tá ruim. Só que ele falou assim, ele foi além, pegou uma pilha, como a gente falou agora há pouco, falou, não, o Raul morreu mendigo, o Raul morreu passando fome. E daí, né, a família do Raul, a filha do Raul vieram a público, ficaram chateados, depois ele pediu desculpa. Então a minha dica é o documentário de 2012 do Walter Carvalho, que é o início, o fim e o meio, né? Que mostra o Raul, que é um artista bem complexo. Quando o Raul morreu, tentaram colocar ele numa caixinha de místico, amigo do Paulo Coelho, uma coisa que é uma vertente dele, mas ele teve várias fases, né? Um cara bem mais complexo, e ele criticou quem fazia música de protesto. O Narlock falou sobre pessoas que se apegam muito a ideias, ele quis ser a metamorfose ambulante, ter o direito de mudar de opinião. E esse filme é muito legal, mostra realmente um fim bem melancólico do Raul, mas foi uma coisa que ele buscou, então não mostra nenhum vitimismo, né? Uma coisa que ele procurou. Então um filme bem interessante de 2012 do Walter Carvalho, o início, o fim e o meio. É a minha dica. Pois então, ô Tosi, a gente está... vai lá. Posso dar uma última dica, já que a gente está falando disso? Agora eu me lembrei, tem também um documentário que mostra muito, eu falei de festivais e dessa coisa da música de esquerda, né, que não aceitava a Jovem Guarda. Um documentário ótimo que se percebe isso é Uma Noite em 68, acho que é isso, que fala também, Uma Noite em 68, salvo engano é isso, e que conta muito bem daquele festival, e mostra essa loucura que era a oposição entre direita e esquerda na música politizada da época, na música militante da época. Agradeço as dicas de vocês, a participação de todos. Pensar que o nosso programa começou com uma provocação grosseira do Nazi, essa briga do artista com seus fãs, e olha o que rendeu aí, né? Derivou para a nossa conversa. Até dá para agradecer o Nazi. Ó, Nazi, valeu pela provocação. Valeu, Nazi. Né? Obrigado, Nazi. Até porque ele prometeu quebrar a cara. Não é bem
para nós aquela promessa, mas ele prometeu, pro Roger. se não me engano foi pro Roger, né? Roger, se ele falasse alguma coisa, quebrar a cara. Foi um pouco forte para quem, como eu disse, já escreveu uma música, cantou Eu Vejo Flores em Você. Né? Exatamente. Mas obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima. Marcília, Narlock, Obrigado, boa noite. Scorsin e Omar. Valeu, e para você, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E o Última Análise ocorre sempre de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, até umas 8h30 mais ou menos, e depois com reprise no dia seguinte, logo depois do Café com a Gazeta pela manhã. Até mais. Obrigado.